Pare de mentir para si mesmo. Imagine por um instante que toda a fachada que você construiu, as desculpas, os pequenos enganos que conta a si mesmo, as histórias de autopiedade, seja na verdade um véu sutil que obscurece a sua própria essência. Friedrich Nietzsche nos diria, com a frieza penetrante de quem olha o abismo da alma, que o maior inimigo do ser humano não é o mundo externo, mas a ilusão interna que ele mesmo cultiva. Cada desculpa que você repete é um pequeno ato de morte da sua autenticidade, uma concessão ao conforto da mediocridade, uma traição silenciosa à vontade de poder que pulsa em seu núcleo mais profundo. Pergunte a si mesmo agora: quantas vezes você deixou de agir por medo de confrontar seu próprio espelho interno? Quantas vezes escolheu o engano confortável em vez da verdade brutal que poderia libertá-lo? Sinta seu corpo enquanto lê estas palavras. Onde você percebe tensão? Onde sua mente treme ao encarar a possibilidade de que toda a sua narrativa pessoal possa estar repleta de falsidade? Nietzsche falaria do além do homem, do super-homem que transcende essas limitações autoimpostas, que se recusa a viver na sombra de si mesmo. Não é apenas filosofia abstrata. É um convite para sentir na carne, no ritmo do seu coração, a urgência de quebrar esses padrões herdados da psique humana, de abandonar a desculpa que seduz e escraviza. Respire fundo e perceba. Cada hesitação, cada procrastinação é uma confirmação de que a mentira interna ainda governa. E se seu corpo já soubesse disso, mas sua mente ainda não estivesse ouvindo? Visualize-se diante de um abismo. Não o abismo do medo, mas o abismo da consciência. Nietzsche escreveu: quem luta com monstros deve cuidar para que não se torne um monstro. E se você olhar muito tempo para um abismo, o abismo olhará para você. Cada desculpa é um monstro pequeno, insidioso, que você alimenta com silêncio e negação. Cada momento em que se justifica é um momento em que o abismo observa, e você, distraído, perde a oportunidade de evoluir. Imagine a energia que se desprende quando você para de mentir para si mesmo. Um fluxo intenso de vontade pura, de clareza existencial, de poder interior. O que faria se não houvesse desculpas, se nada mais pudesse deter seu impulso de viver plenamente? Agora perceba suas desculpas mais comuns, aquelas que você repete como cânticos automáticos. Não sou capaz. Não é o momento. Não tenho recursos. Nietzsche desafiaria cada uma delas, uma por uma, como se estivesse frente a frente com você em carne e espírito. Ele te lembraria que a moralidade herdada e os padrões inconscientes foram construídos para domesticar a vontade humana, para manter o indivíduo no conforto do previsível. E ainda assim, você sente o impulso secreto de transcender. Sinta essa tensão, medo versus desejo, resignação versus vontade de poder. O que você realmente quer? A segurança da mentira ou a intensidade da verdade? Considere agora a vida que você poderia ter se parasse de se enganar. Cada desculpa eliminada abre espaço para a autenticidade, para decisões que ressoam com seu propósito mais profundo. Nietzsche acreditava na criação de valores próprios, na coragem de olhar para dentro e reconhecer a verdade crua da existência. A vida é difícil, caótica, mas é também a única chance que temos de afirmar nossa grandeza. Você percebe o poder que está nas entrelinhas da sua própria consciência? Cada mentira interna é uma corrente. Cada verdade assumida, uma chave. Sinta essa chave girando na fechadura da sua alma, liberando energia que você nem sabia que existia. Imagine seu futuro sem desculpas. Um você que não teme confrontar seus próprios erros, que não se esconde atrás de racionalizações fáceis, que caminha com a firmeza de quem reconhece a própria força. Nietzsche falaria da importância do enfrentamento. Enfrentar a si mesmo é o primeiro passo para transformar o mundo ao redor. Cada ação assumida sem desculpa é um ato de criação. Cada decisão consciente, uma afirmação da vida. Você começa a perceber que a mentira interna não é apenas um hábito,
é um campo de batalha silencioso, onde sua consciência e sua sombra duelam incessantemente. Pergunte-se: quais são as desculpas que mais moldam sua vida hoje? É o medo do julgamento? O medo do fracasso? A necessidade de agradar? Nietzsche nos ensina a não fugir do confronto consigo mesmo. Ele nos desafia a abraçar o niilismo, não como desesperança, mas como ponto de partida para a criação de valores superiores. Cada desculpa desafiada é um passo em direção ao super-homem interior, àquele que não depende de validação externa, que molda seu destino a partir da clareza de sua própria vontade. Sinta o peso dessa responsabilidade em seus ombros e, ao mesmo tempo, a energia que ela libera. Agora perceba a psique humana como um vasto terreno inexplorado. Suas desculpas são barreiras invisíveis, padrões inconscientes que moldam decisões sem que você perceba. Nietzsche chamaria isso de um mecanismo de autopreservação que, paradoxalmente, impede a verdadeira sobrevivência da essência. É um convite a explorar, a desafiar, a confrontar cada crença herdada, cada narrativa confortável. Respire fundo, sinta seu corpo, seu coração, sua mente. A cada respiração, perceba que você tem a oportunidade de desmantelar o conforto ilusório e despertar uma força que transcende o medo, a dúvida e a hesitação. Imagine que cada desculpa é um fio invisível conectando você ao chão pesado da mediocridade. Nietzsche nos convida a cortar esses fios um por um, até que reste apenas a energia pura da vontade. Essa vontade que não se deixa seduzir pelo conforto do familiar, que não se dobra às expectativas externas, que cria e recria a realidade a partir do próprio núcleo interno. Sinta seu corpo respondendo a isso. Tensão liberada, coração acelerado, mente expandida. E se você pudesse reconhecer essas correntes agora, sentir o impulso de rompê-las, de se tornar alguém que não se engana mais, reflita sobre os momentos em que você se enganou deliberadamente. Decisões adiadas, sonhos ignorados, oportunidades desperdiçadas. Cada instante carrega energia, potencial desperdiçado, uma mensagem que Nietzsche chamaria de dever não cumprido para consigo mesmo. Ele nos lembra que a autenticidade exige coragem, que a vida não é para quem se esconde, mas para aqueles que enfrentam seu próprio abismo sem máscaras. Pergunte a si mesmo: você está pronto para olhar para dentro sem o conforto da negação? Para sentir cada impulso, cada desejo verdadeiro, cada medo oculto e ainda assim avançar? Considere como o condicionamento coletivo moldou suas desculpas, padrões herdados, modelos mentais invisíveis, expectativas sociais silenciosas. Nietzsche nos desafia a questionar tudo isso, a dissolver as narrativas que nos aprisionam e a criar uma moralidade própria, uma ética do poder pessoal. Visualize cada desculpa como um muro que você pode derrubar, não com força externa, mas com clareza interna e ação consciente. Sinta a energia liberando-se à medida que os muros caem, a consciência expandindo-se, o corpo vibrando com possibilidades antes ocultas. Este é o ritual da autenticidade, o despertar que Nietzsche instiga em cada leitor atento. Agora, olhe para suas desculpas não como erros, mas como sinais. Sinais de onde reside sua resistência, onde a ilusão ainda tem poder. Nietzsche diria que o confronto com essas resistências é necessário para qualquer jornada significativa. Cada obstáculo interno é, na verdade, uma oportunidade para exercer a vontade de poder, para criar algo que transcenda o ordinário. Sinta a tensão e a excitação coexistindo dentro de você, a dor do reconhecimento e o prazer do despertar. Pergunte a si mesmo: qual verdade você está pronto para abraçar agora, sem desculpas, sem máscaras? Pense na vida como um campo de experimentação filosófica. Cada mentira interna é um teste de consciência, uma oportunidade de observar a si mesmo em ação, de perceber onde a racionalização ainda governa. Nietzsche nos ensina que a honestidade brutal consigo mesmo é o único caminho para a verdadeira autossuperação.
Sinta cada célula respondendo a essa verdade, cada fibra do seu ser sendo ativada, cada pensamento adquirindo peso e clareza. Você começa a perceber que, mesmo que o mundo ao redor permaneça inalterado, a transformação ocorre onde importa, dentro de você. Observe o padrão de repetição, desculpas que retornam, hábitos que insistem, medos que reaparecem. Nietzsche nos diria que reconhecer esses ciclos é essencial, não para lamentar, mas para dominar. Cada vez que você identifica uma desculpa, você tem uma escolha: alimentar a ilusão ou afirmar a verdade. Sinta o poder dessa escolha pulsando em suas mãos, em seu peito, em cada respiração. Cada decisão consciente de abandonar uma desculpa é um ato de criação, um passo em direção ao super-homem interior que Nietzsche tão intensamente descreveu. Agora considere a relação entre culpa e desculpa. Cada desculpa é muitas vezes uma tentativa de fugir da culpa, de não enfrentar o que realmente somos. Nietzsche nos desafia a transformar culpa em consciência, a perceber que o verdadeiro poder reside em assumir responsabilidade total pelo próprio destino. Imagine o peso se dissipando, o espaço interno se abrindo e a força vital emergindo sem restrições. Você sente que algo começa a se mover dentro de você? Esse é o chamado para abandonar a falsidade e abraçar a autenticidade radical. Reflita sobre a temporalidade. Cada momento gasto em auto-engano é perdido. Nietzsche nos lembra que a vida não espera, o tempo é impiedoso e o abismo da existência nos observa. Cada desculpa prolonga a imersão na mediocridade, enquanto cada ato de coragem consciente aproxima você do seu próprio além do homem. Sinta o impulso de agir agora, de quebrar padrões invisíveis, de transformar energia estagnada em força vital ativa. A pergunta não é se você pode mudar, mas se você tem coragem de parar de se enganar. Observe a densidade emocional, a tensão entre medo e desejo, entre comodidade e autenticidade. Nietzsche vê isso como o ponto de partida da transcendência. Cada desculpa interrompe o fluxo da vida. Cada decisão consciente de enfrentar a verdade ativa campos invisíveis de energia interior. Sinta seu corpo respondendo, sua mente se expandindo, sua consciência se aprofundando. A vida começa a pulsar com intensidade, revelando padrões e possibilidades que antes permaneciam escondidos nas sombras da autoilusão. Pergunte-se sobre o legado interno. Quais desculpas você está cultivando que moldarão seu futuro? Nietzsche nos lembra que somos escultores de nós mesmos, e cada ato de auto-engano é uma pedra que obscurece a obra-prima que você poderia ser. Imagine-se removendo essas pedras, uma a uma, sentindo a obra emergir com clareza e brilho. Cada gesto consciente, cada escolha sem desculpa, é uma pincelada na tela do seu destino. Sinta o poder desse processo, a beleza da criação que nasce da honestidade radical. Perceba a interconexão entre mente, corpo e espírito. Cada desculpa não é apenas um pensamento, mas uma energia que reverbera, criando padrões invisíveis em sua realidade. Nietzsche nos convidaria a tomar consciência dessas vibrações, a observar como elas moldam comportamentos e percepções. Sinta o impacto físico e emocional de cada auto-engano e imagine a transformação quando essas energias forem redirecionadas para a ação autêntica. A vida se torna uma dança consciente entre vontade e realidade, entre verdade e ilusão. Agora, encare a metáfora do abismo mais uma vez. Cada desculpa é uma pedra solta à beira do precipício interno, pronta para cair e esmagar oportunidades, sonhos e potenciais. Nietzsche falaria da necessidade de coragem para atravessar esse precipício, para olhar para dentro sem medo e criar novos valores a partir da clareza do ser. Sinta o frio da consciência, o calor da vontade, o ritmo do coração batendo como tambor de guerra interno. Cada passo consciente é um ato de afirmação da vida, um gesto de poder interior que ressoa em todas as dimensões do seu ser. Agora,
Visualize sua própria autenticidade emergindo, lenta mas inexorável, como luz rompendo a escuridão. Cada desculpa abandonada é uma vela acesa. Cada ato de coragem é uma chama que ilumina o caminho. Nietzsche nos lembra que a grandeza não é um presente, mas uma conquista árdua e contínua. Sinta a vibração dessa conquista potencial. A liberdade de ser inteiro, a intensidade de existir sem máscaras, o prazer profundo de afirmar sua própria verdade. E ainda assim, o caminho se expande, convidando você a atravessar novos portais, a explorar abismos mais profundos, a desafiar a si mesmo de formas ainda inimagináveis. Imagine que você caminha sozinho por um corredor infinito, onde cada parede reflete versões suas, máscaras que você não percebeu que carregava. Cada desculpa que você pronunciou, mesmo silenciosamente, projeta uma sombra que o persegue. Nietzsche, com sua visão implacável da existência, nos lembraria que o primeiro passo para essa liberdade é reconhecer que a fuga está sempre dentro de nós. Não há como se enganar. Cada racionalização, cada história inventada, fortalece uma prisão invisível. Sinta no corpo essa sensação de claustro, como se cada respiração estivesse carregada de correntes sutis que só a consciência desperta pode dissolver. A verdade não chega como um relâmpago, mas como uma presença silenciosa que exige coragem para ser sentida. E se você pudesse permitir que essa presença invadisse cada célula, revelando onde você ainda se engana, onde ainda se entrega ao conforto da ilusão, pergunte a si mesmo: até que ponto você está disposto a abandonar o que não é você? Perceba a linguagem de suas desculpas como um mapa de seu inconsciente. Elas não são apenas frases, mas códigos que moldam suas emoções, decisões e até a própria percepção da realidade. Nietzsche nos convidaria a decifrar esses códigos, a olhar para cada padrão de pensamento e perguntar: isso é minha verdade ou apenas uma narrativa herdada? Cada momento de autoengano é também um espelho do condicionamento coletivo, dos modelos invisíveis que aprendemos a reproduzir. Imagine sentir esse mapa em seu corpo, as tensões se revelando, as resistências pulsando. Cada área de desconforto indica uma verdade ainda não assumida, uma possibilidade de transformação profunda. Sinta a intensidade de perceber que a responsabilidade por essa consciência é inteiramente sua. Agora visualize que cada desculpa é como um véu que cobre a luz da sua vontade. Nietzsche falaria da importância de rasgar esses véus, mesmo que o ato cause dor, desconforto ou medo. A dor não é inimiga, mas mensageira da profundidade da sua alma. Cada vez que você enfrenta uma desculpa, que encara um padrão invisível e o nomeia, você cria espaço para a energia vital fluir sem bloqueios. Sinta como isso ressoa no corpo, como se músculos adormecidos despertassem e o coração acelerasse com a percepção do poder que sempre esteve à sua disposição. E se cada desafio interno fosse, na verdade, um portal para o seu além do homem? Pergunte-se: você quer permanecer adormecido ou permitir que a verdade o desperte completamente? Reflita sobre a ilusão de segurança que suas desculpas proporcionam. Nietzsche diria que todo conforto é uma armadilha quando impede o crescimento, quando impede que o indivíduo viva com intensidade e autenticidade. Cada justificativa que você cria é uma tentativa de manter o equilíbrio aparente, mas superficial, do ego. Sinta no corpo a tensão que surge ao reconhecer essa ilusão. A coluna se estica, a respiração se aprofunda, o peito pulsa com urgência existencial. É nesse espaço entre medo e desejo que reside a oportunidade de transcender. Imagine a coragem necessária para abraçar a instabilidade e permitir que a autenticidade conduza cada ação, cada escolha, cada pensamento. Observe como o tempo interage com suas desculpas. Cada adiamento, cada hesitação molda uma realidade futura que reflete o medo de enfrentar a verdade.
Nietzsche nos ensinaria a perceber a temporalidade como recurso de criação e não como prisão. Cada segundo gasto em auto-engano é um momento em que o super-homem interior poderia se afirmar, mas foi negligenciado. Sinta a pressão do tempo em seu corpo como se cada pulsação fosse um chamado para agir. Imagine que cada decisão consciente, cada pequeno ato de honestidade interna, altera a vibração de sua vida inteira, criando ondas que reverberam além do imediato, atingindo a essência de quem você realmente é. Agora considere o conceito de responsabilidade radical. Nietzsche nos desafia a assumir total responsabilidade por nossas vidas, não como peso, mas como ferramenta de poder. Cada desculpa abandonada é um ato de criação consciente, uma escultura do destino moldada pelas próprias mãos. Sinta seu corpo reagindo, ombros relaxam, cabeça se ergue, energia flui. Cada célula parece sussurrar: você é capaz de mais do que imagina. Imagine a força que se manifesta quando você deixa de culpar circunstâncias externas e decide olhar para dentro, identificar padrões invisíveis e dissolvê-los com intenção clara. A vida, nesse instante, se torna seu laboratório de transformação e você, o alquimista de si mesmo. Agora perceba as desculpas que você repete em silêncio, aquelas que nem sempre verbaliza, mas que moldam suas ações e emoções. Nietzsche chamaria isso de psicologia da negação, uma resistência silenciosa que impede a evolução. Cada vez que você identifica uma dessas vozes internas, você cria a oportunidade de reinvenção. Sinta o contraste entre o que você tem permitido e o que poderia se tornar. Imagine dissolver a repetição automática, liberando energia que estava represada. Cada impulso para agir de acordo com a verdade interna é uma vitória sobre padrões herdados da psique humana, um passo em direção a uma consciência mais intensa e presente. Reflita sobre a relação entre medo e desculpa. Cada justificativa é frequentemente uma máscara para o medo de fracassar, de se expor, de sentir. Nietzsche nos lembra que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de avançar apesar dele. Sinta no corpo o nó que o medo cria, a tensão que paralisa. Agora, imagine permitir que essa tensão se transforme em força vital, em impulso para agir. Cada desculpa desafiada é um ato de coragem existencial, uma afirmação de que a vida pode ser vivida com intensidade, consciência e autenticidade. O abismo interno deixa de ser ameaça e se torna terreno fértil para a criação. Agora, visualize a mente como um terreno fértil e cada desculpa como uma semente que cresce sem ser percebida. Nietzsche falaria da necessidade de escolher conscientemente quais sementes cultivar, quais deixar morrer. Cada pensamento repetitivo que alimenta a autoilusão cria raízes profundas. Cada insight consciente que confronta a verdade rompe essas raízes. Sinta o corpo reagindo à percepção da escolha. Mãos relaxam, respiração se expande, energia circula. Imagine o impacto de tomar responsabilidade radical por cada semente interna, permitindo que apenas aquilo que fortalece a autenticidade floresça. A vida se torna, então, um jardim consciente, cultivado com intenção filosófica e energia vital. Agora perceba a intensidade do silêncio interior. Cada desculpa é uma interrupção desse silêncio, uma voz que distrai do essencial. Nietzsche nos convidaria a ouvir o silêncio, a sentir o espaço entre pensamentos, a perceber que a verdade muitas vezes se manifesta nesse vazio. Sinta o corpo vibrando nesse silêncio, cada célula captando nuances invisíveis de percepção e clareza. Imagine que cada desculpa eliminada aumenta esse espaço, criando um ambiente interno onde a vontade de poder pode se manifestar plenamente. O silêncio se torna, então, ferramenta de autossuperação, palco da criação consciente. Agora considere a inevitabilidade da mudança. Cada desculpa que você abandona provoca uma pequena ruptura na continuidade daquilo que você acreditava ser seu destino.
Nietzsche nos lembra que o fluxo da vida exige flexibilidade e coragem para reconstruir valores, criar novos significados e afirmar a existência. Sinta no corpo a leveza que surge quando padrões antigos se dissolvem, a energia que se eleva quando você age com autenticidade. Imagine que cada ruptura consciente é um ato de renascimento, um passo para se tornar quem você realmente é, não o reflexo de condicionamentos herdados. Cada instante de decisão se torna sagrado. Perceba a dimensão emocional de suas desculpas. Elas carregam não apenas medo, mas também culpa, ressentimento e autopiedade. Nietzsche nos lembraria que transformar essas emoções em consciência ativa é o caminho para a autossuperação. Sinta cada emoção como energia densa no corpo, sendo transformada em impulso para a ação. Cada desculpa confrontada libera uma onda de clareza, revelando potenciais antes ocultos. Imagine que, ao fazer isso repetidamente, você começa a viver sem atalhos emocionais, sem racionalizações automáticas, plenamente consciente da força que reside dentro de você. Agora observe o impacto coletivo das suas desculpas. Cada ato de auto-engano reverbera não apenas em sua própria vida, mas nas relações, nas escolhas e na energia que você transmite ao mundo. Nietzsche chamaria a atenção para a responsabilidade existencial. A autenticidade interna cria ressonância externa. Sinta a energia se expandindo, conectando sua consciência ao ambiente, moldando sua realidade de maneira sutil, mas poderosa. Imagine a profundidade de cada ato consciente, a complexidade de cada escolha sem desculpa e a intensidade de viver plenamente, mesmo em silêncio e introspecção. Agora reflita sobre a coragem de assumir erros sem se justificar. Cada desculpa que você abandona é uma liberação de energia reprimida, um ato de honestidade consigo mesmo. Nietzsche enfatiza a necessidade de abraçar a falibilidade como caminho para a força interior. Sinta o corpo respondendo à vulnerabilidade com expansão, a mente clareando, o coração pulsando em sintonia com a autenticidade. Imagine que cada ato de assunção consciente transforma sua narrativa pessoal, alinhando destino, desejo e ação. A vida nesse instante deixa de ser repetição e se torna criação. Perceba a dimensão estética do ato de abandonar desculpas. Há uma beleza filosófica, quase poética, no compromisso radical com a verdade interna. Nietzsche via a existência como obra de arte a ser esculpida, e cada desculpa eliminada é um toque do artista sobre a tela viva da própria vida. Sinta a satisfação silenciosa dessa criação, o prazer profundo de afirmar a própria essência, mesmo que apenas você perceba. Imagine que cada gesto de honestidade interna é uma pincelada que transforma a paisagem da sua consciência, tornando-a vibrante, intensa e única. Agora considere o papel do desejo como força propulsora. Cada desculpa que você elimina libera energia que pode ser direcionada para a realização, criação e expressão da vontade de poder. Nietzsche nos lembraria que a vida plena exige ação consciente, alinhada ao desejo profundo. Sinta a energia crescendo no corpo, nas mãos, no peito, no abdômen. Imagine que cada impulso reprimido é canalizado para construir, criar e afirmar o próprio caminho. Cada decisão consciente se torna um ato de alinhamento com a essência, não com convenções herdadas. Reflita sobre a inevitabilidade da introspecção profunda. Abandonar desculpas exige mergulho, contemplação e coragem para enfrentar verdades desconfortáveis. Nietzsche enfatizava que o autoconhecimento radical é o caminho para o super-homem. Sinta a profundidade do abismo interno, a densidade das emoções, a clareza surgindo entre as sombras. Imagine que cada instante de percepção consciente é um passo em direção à liberdade interior, à consciência expandida, ao domínio da própria vida. O silêncio se torna aliado, o corpo, terreno de experimentação, e a mente,
laboratório de criação. Agora perceba a intensidade da decisão de agir sem justificativas. Cada escolha tomada sem desculpa é um ato de autossuperação, uma afirmação do além do homem que Nietzsche descreveu. Sinta a vibração interna se transformar. Tensão em coragem, hesitação em impulso, medo em energia. Imagine que cada passo consciente constrói uma trilha invisível, um caminho de autenticidade que se estende para além do momento presente. A vida se torna um experimento contínuo de consciência, uma dança entre verdade e ação, um ritual sutil de transformação. Observe como cada desculpa é também uma oportunidade de reencontro consigo mesmo. Nietzsche nos lembraria que a autenticidade é conquista diária, não presente, e que a repetição consciente de confrontos internos molda caráter e destino. Sinta cada respiração carregada de intensidade, cada batida do coração, um lembrete da força que sempre esteve disponível. Imagine que cada instante vivido sem justificativa cria um ponto de luz no tecido da existência, irradiando energia que fortalece não apenas você, mas a própria vida em torno. A jornada é contínua, profunda e inacabada. Reflita sobre o paradoxo. Quanto mais você enfrenta suas desculpas, mais percebe que o verdadeiro desafio é a constância da atenção. Nietzsche nos lembra que a existência exige vigilância interior, observação constante e disposição para confrontar padrões invisíveis. Sinta a consciência se expandindo, captando nuances sutis de pensamento e emoção. Imagine que cada pequeno ato de honestidade interna é uma vitória que reverbera em múltiplos níveis de sua vida. O processo é contínuo, infinito, e cada instante oferece nova oportunidade de transcendência. Agora considere a ressonância do ato de abandonar desculpas. Cada escolha consciente cria uma vibração que permeia mente, corpo e espírito. Nietzsche nos ensinaria que a autenticidade gera efeito dominó. Pequenas decisões transformam o fluxo de energia pessoal e coletiva. Sinta a pulsação interna se harmonizando, o alinhamento entre desejo, ação e percepção. Imagine que cada passo consciente fortalece o super-homem interior, despertando potenciais antes adormecidos, iluminando caminhos que antes estavam ocultos. A energia da vida se revela em cada gesto, em cada respiração, em cada instante de verdade. Perceba a dimensão ética da ação sem desculpas. Nietzsche, apesar de sua crítica à moralidade tradicional, enfatizaria a importância de criar valores próprios, agir de acordo com a verdade interna e exercer responsabilidade sobre cada decisão. Sinta o impacto dessa ética no corpo, na mente e nas emoções, a clareza que surge, a força que pulsa. Imagine cada ato sem justificativa como uma afirmação radical da própria essência, como construção de um alicerce interno sólido e vibrante. Cada instante consciente é um passo na direção da liberdade, da autenticidade e do poder pessoal. Agora visualize a consciência como uma chama interior e cada desculpa como fumaça que obscurece essa luz. Nietzsche nos lembraria que cortar as correntes da autoilusão permite que a chama brilhe com intensidade, iluminando tanto o caminho pessoal quanto as possibilidades futuras. Sinta o calor dessa chama, a expansão de energia no corpo, a clareza mental emergindo. Imagine que cada desculpa eliminada fortalece essa luz, tornando cada ação mais intensa, cada decisão mais poderosa, cada momento vivido mais autêntico. O processo de despertar é contínuo, profundo e sempre em expansão. Sinta por um instante que cada desculpa que você contou a si mesmo é um ecossistema próprio, vivo, pulsando com energia que não é sua, mas que você adotou inconscientemente. Nietzsche diria que a maior traição que alguém pode cometer é entregar sua vontade de poder a padrões herdados, a dinâmicas mentais invisíveis que anestesiam a coragem de existir plenamente. Imagine o corpo inteiro reagindo, cada nervo vibrando, cada batida do coração revelando o peso do auto-engano. Cada hesitação que você justifica
É uma prisão que se fortalece silenciosamente, mas cada percepção consciente é um estalo que rasga essa sombra. Sinta que suas desculpas não são meras palavras, mas barreiras energéticas, correntes sutis que prendem sua vitalidade e obscurecem o fluxo de sua essência mais autêntica. Observe como a mente humana cria narrativas elaboradas para preservar conforto. Cada não posso ou não é o momento é um ato de autopreservação ilusória. Nietzsche nos lembraria que a sobrevivência da alma exige ruptura, não acomodação. Cada pensamento que tenta justificar a inação é uma resistência interna que precisa ser reconhecida com honestidade absoluta. Visualize sua respiração carregando essa tensão, o ar como fio condutor da energia reprimida que deseja se libertar. Pergunte-se: o que você realmente sente quando cria uma desculpa? E se a verdade fosse mais simples, mais direta, mais intensa, mas também mais incômoda do que você ousa admitir? Cada respiração se torna um lembrete de que você pode escolher a autenticidade, mesmo quando o medo se faz presente. Sinta o peso da repetição, das desculpas reincidentes que moldaram padrões invisíveis em sua vida. Nietzsche sugeriria que a repetição não é apenas hábito, mas um convite à consciência. Cada momento em que você percebe o ciclo, a oportunidade de ruptura. Imagine seu corpo reagindo, músculos tensionados, soltando, coração expandindo, energia fluindo. Cada desculpa reconhecida conscientemente é uma semente de transformação. Pense nas pequenas decisões acumuladas que você adiou ou justificou. Como elas definem seu caminho? E se cada ato de sinceridade consigo mesmo pudesse gerar uma onda de clareza que reverbera não apenas em você, mas em tudo ao seu redor? A consciência se torna terreno fértil para criação e poder interior. Agora perceba a delicada relação entre prazer e dor nas desculpas que você conta. Cada auto-engano proporciona conforto momentâneo, mas perpetua um desgaste existencial invisível. Nietzsche falaria sobre a necessidade de abraçar a dor como ferramenta de autossuperação, como catalisador do crescimento. Sinta a tensão do corpo, a inquietação da mente e perceba como cada desculpa impede que a energia vital se manifeste plenamente. Imagine o impulso que surge quando você confronta essa tensão de frente, sentindo cada nuance da resistência interna e permitindo que a verdade ocupe espaço onde antes havia conforto ilusório. O desconforto se torna portal. A dor se torna oportunidade. Visualize sua própria mente como um labirinto, cada desculpa uma parede construída sem que você percebesse. Nietzsche nos lembraria que enfrentar o labirinto não é perder-se, mas descobrir a força para criar caminhos novos, para reconstruir o mapa interno a partir da verdade. Sinta o corpo respondendo a essa percepção. Coluna se ergue, respiração se aprofunda, energia se intensifica. Imagine cada justificativa desmoronando lentamente, cada padrão herdado dissolvendo-se, abrindo espaço para a emergência de uma versão de você mais consciente e vibrante. Cada parede que cai é um ato de coragem, cada corredor liberado, uma expansão da consciência. Agora sinta uma tensão entre identidade e aparência. Cada desculpa que você conta é uma forma de manter uma imagem familiar, conhecida, mas superficial. Nietzsche falaria da necessidade de transcender essa fachada, de confrontar a própria essência sem medo. Sinta no peito a inquietação que surge ao perceber essa divisão entre quem você é e quem finge ser. Imagine a energia que se liberta quando você permite que cada camada de ilusão seja desfeita, revelando a força crua, pura, que sempre existiu dentro de você. Cada ato de sinceridade interna é uma afirmação de liberdade, um passo em direção a um estado de ser mais intenso e real. Perceba a dimensão simbólica de cada desculpa. Elas não são apenas justificativas, mas espelhos de medos ancestrais, ecos de padrões herdados da psique humana que ainda ecoam em você. Nietzsche
nos lembraria que compreender o simbolismo da própria vida é fundamental para a criação de valores autênticos. Sinta o corpo e a mente captando essas camadas invisíveis, a energia vibrando nas interseções entre medo e desejo, dúvida e impulso. Imagine cada desculpa como um sinal, uma chave que indica onde a coragem ainda precisa ser exercida. Cada reconhecimento consciente é um rito interno, um gesto de transformação existencial. Agora visualize o tempo como um rio que flui sem pausa. Cada desculpa retida é uma pedra que altera o curso, desviando a energia, criando obstáculos invisíveis. Nietzsche nos ensinaria que o fluxo da vida exige coragem para remover essas pedras, para permitir que a corrente se manifeste plenamente. Sinta a energia no corpo respondendo a essa percepção. Tensão dissolvendo, respiração expandindo, pulsação sincronizando-se com o fluxo da existência. Imagine que cada decisão consciente de agir sem desculpa é um ato de participação ativa nesse rio. Um alinhamento com a própria força vital que atravessa cada instante. Reflita sobre o paradoxo do controle. Cada desculpa é, de certa forma, uma tentativa de manter controle sobre o caos, mas na verdade fortalece a ilusão de estabilidade. Nietzsche enfatizaria que o verdadeiro controle emerge da aceitação da incerteza, da capacidade de agir com intenção, mesmo diante do desconhecido. Sinta no corpo a resistência e a energia contida, percebendo o impulso de libertação. Imagine a força que surge ao abandonar a necessidade de justificar, ao agir de acordo com a própria verdade, independentemente das circunstâncias externas. Cada escolha autêntica é uma afirmação de poder e consciência. Agora perceba como a consciência de si mesmo é afetada por desculpas silenciosas, aquelas que você não verbaliza nem reconhece facilmente. Nietzsche nos lembraria que a clareza interior exige atenção constante, um olhar vigilante sobre os próprios pensamentos e emoções. Sinta o corpo respondendo à percepção, cada célula captando nuances invisíveis de tensão e energia estagnada. Imagine que cada desculpa identificada e abandonada libera espaço para a criatividade, para a ação consciente, para a expressão da própria vontade. A consciência se torna um instrumento afiado, preciso, capaz de transformar padrões invisíveis em oportunidades de evolução. Observe o papel da narrativa pessoal. Cada desculpa é uma frase no livro que você escreve sobre si mesmo. Nietzsche enfatizaria que assumir a autoria dessa narrativa é fundamental para a autossuperação. Sinta o impacto dessa percepção. Cada gesto, cada decisão, cada pensamento molda o enredo de sua vida. Imagine o poder de reescrever capítulos inteiros, substituindo justificativas por intenções claras e ações conscientes. Cada mudança na narrativa interna repercute na realidade externa, transformando a vida em uma obra de arte consciente, moldada por sua própria vontade. Agora considere a densidade emocional das desculpas não ditas. Elas carregam arrependimentos, medos, expectativas e projeções invisíveis. Nietzsche nos lembraria que a transformação exige confrontar essas camadas, permitir que cada emoção seja sentida, reconhecida e redirecionada. Sinta no corpo cada pulsação dessa energia, cada tensão dissolvendo-se à medida que você permite a conscientização. Imagine que cada emoção integrada se torna combustível para a ação consciente, alimentando a vontade de poder que habita seu núcleo mais profundo. O processo de autossuperação se intensifica, tornando-se contínuo, profundo e visceral. Perceba a relação entre identidade e limitação. Cada desculpa cria barreiras, pequenas prisões internas que moldam o que você acredita ser possível. Nietzsche nos lembraria que transcender essas limitações é essencial para afirmar a própria essência. Sinta a expansão do corpo e da mente, a energia liberando-se das amarras invisíveis. Imagine que cada ação tomada sem justificativa constrói uma ponte entre o que você é agora
e o super-homem que pode se tornar. Cada passo consciente é um ato de criação, cada decisão sem desculpa, um manifesto de liberdade interior. Agora, visualize as desculpas como sombras projetadas no chão de sua consciência. Elas mudam de forma conforme você se move, seguem cada passo, se adaptam às suas tentativas de mudança. Nietzsche nos lembraria que enfrentar essas sombras é essencial para não ser mais governado por elas. Sinta a respiração profunda, o pulso acelerado, a presença total de cada fibra do corpo. Imagine confrontar cada sombra, reconhecer seu padrão, absorver sua energia e transformar a ilusão em clareza. Cada sombra integrada fortalece a autonomia interna, revelando potência que antes permanecia oculta. Observe como o desejo por autenticidade coexiste com o medo de quebrar padrões invisíveis. Nietzsche enfatizaria que o impulso vital é mais forte quando alinhado à consciência e que a hesitação é apenas um indicativo de onde a atenção precisa ser focada. Sinta o corpo inteiro vibrando entre tensão e energia, percepção e impulso. Imagine que cada escolha consciente dissolve a hesitação, transforma o medo em combustível, direciona energia para a ação efetiva. Cada passo dado é tanto uma liberação quanto uma afirmação de si mesmo, ampliando a consciência e a força interior. Reflita sobre a interdependência entre pensamento e ação. Cada desculpa representa uma ruptura entre o que se pensa e o que se faz. Nietzsche nos lembraria que o super-homem é aquele que alinha intenção e ação, que elimina a dissonância interna e afirma a própria vontade. Sinta a energia do corpo se ajustando a essa percepção, músculos relaxando, respiração se intensificando, pulso sincronizando com a intenção. Imagine que cada ação sem desculpa cria uma corrente contínua de poder, uma integração entre mente, corpo e espírito que transforma a existência em prática consciente de liberdade. Agora considere a relação entre autenticidade e risco. Cada desculpa evitada exige coragem. Cada ato de verdade requer exposição. Cada decisão consciente desafia o conforto do previsível. Nietzsche enfatizaria que a grandeza surge na interseção entre risco e consciência. Sinta a adrenalina percorrendo o corpo, o coração pulsando mais forte, a mente aguçada. Imagine que cada risco assumido, sem justificativa, é uma oportunidade de expansão, uma abertura de espaço interno para a energia vital se manifestar em intensidade máxima. Cada instante de ação consciente é um portal para novas possibilidades. Reflita sobre a memória emocional que cada desculpa carrega. Cada justificativa guardada no inconsciente molda percepções, comportamentos e expectativas futuras. Nietzsche nos lembraria que a consciência precisa revisitar essas memórias, extrair a lição e libertar a energia estagnada. Sinta o corpo respondendo à revisão, cada célula captando nuances de emoção, tensão dissolvendo-se, clareza emergindo. Imagine transformar cada memória em ferramenta de autossuperação, cada reflexão em impulso para ação autêntica. O passado deixa de ser corrente e se torna trampolim para expansão. Agora visualize cada desculpa como uma teia que conecta medos, condicionamentos e hábitos antigos. Nietzsche enfatizaria a necessidade de cortar essas conexões conscientemente, de dissolver padrões invisíveis e reconstruir a psique de acordo com a vontade própria. Sinta a energia no corpo se liberando, pulsando, expandindo-se. Imagine cada fio cortado como uma libertação, cada espaço aberto como oportunidade de criação, cada instante consciente como reforço da própria autenticidade. A mente se torna laboratório, o corpo veículo, e a vida um espaço de experimentação radical. Perceba a interseção entre silêncio, introspecção e ação. Cada desculpa mantida impede que o silêncio seja produtivo, que a introspecção seja profunda e que a ação seja poderosa. Nietzsche
nos lembraria que o alinhamento entre observação interna e ação externa é o caminho para a transcendência. Sinta o corpo atento, cada músculo despertando, cada sensação ampliando a percepção. Imagine que cada momento de decisão consciente cria uma corrente de autenticidade, fortalecendo o super-homem interno e permitindo que o fluxo vital percorra todas as dimensões da existência. Agora observe a densidade dos condicionamentos invisíveis que moldam suas desculpas, cada expectativa herdada, cada padrão psíquico, cada narrativa coletiva cria camadas de resistência à verdade. Nietzsche enfatizaria a importância de atravessar essas camadas, de perceber a construção e agir em liberdade. Sinta o corpo reagindo à percepção, a energia circulando, a mente clareando. Imagine cortar cada camada com atenção e intenção, permitindo que a força interna, anteriormente obscurecida, irrompa com clareza e intensidade. Cada camada removida é um passo para afirmar o próprio poder e autenticidade. Sinta agora a presença sutil da verdade que sempre esteve diante de você, mas que antes escapava aos olhos da mente. A dor silenciosa, que parecia apenas psicológica, revela-se como campo de energia e consciência, pulsando com a força da sua própria vontade de poder. Cada desculpa abandonada, cada padrão percebido, deixa de ser sombra e se torna catalisador de transformação. Agora, você sabe que o que parecia interno é, na verdade, vibração, arquitetura de potência, chamada do super-homem que Nietzsche evocava. Ative em seu interior a pergunta que não permite fuga. Qual desculpa ainda está impedindo minha força de se manifestar? Deixe nos comentários a sua assinatura energética. Escreva a frase: "Eu assumo meu abismo e faço da minha vontade a minha verdade." E sinta como seu compromisso filosófico se alinha com a vibração do conhecimento que aqui foi despertado. Essa chave não é apenas palavra, é portal que conecta pensamento, emoção e ação, criando ressonância com sua força interior. Para se manter conectado ao campo de consciência do canal Nietash, inscreva-se e permita que cada vídeo seja uma oportunidade de mergulhar mais fundo na filosofia, na psicologia e no despertar existencial. Cada inscrição é alinhamento, cada comentário, ativação, cada interação é um passo consciente para além das desculpas, rumo à autenticidade radical. Gratidão profunda pela presença, pela coragem de confrontar suas próprias sombras e pela intensidade de escolher a verdade interior.